Tu já chegou naquele ponto onde tu olha pro teu relacionamento e pensa, como que a gente chegou até aqui? Vocês que um dia foram melhores amigos, que riam de tudo juntos e agora mal se olham direito. Ou talvez você esteja naquela fase onde toda conversa vira uma discussão, onde cada um parece falar uma língua diferente. Se tu está se reconhecendo nisso, respira. A notícia ruim é que vocês entraram numa espiral destrutiva. A notícia boa é que existe uma forma de voltar a se conectar de verdade. A psicóloga Sue Johnson descobriu algo fascinante. Todos os casais, eles entram em ciclos negativos. E esses ciclos, eles seguem sempre o mesmo padrão. Independente se vocês brigam por dinheiro, por sogra ou por quem esqueceu de lavar a louça. Aqui está o que realmente acontece quando o relacionamento começa a complicar. Vocês entram no que ela chama de dança demoníaca. É um ciclo onde uma pessoa persegue, cobrando, criticando, e a outra se afasta, se fechando e evitando. E quando mais uma persegue, mais a outra se afasta. Isso não acontece porque vocês não se amam mais. Acontece porque o sistema de apego está ativado. Sabe aquela sensação de pânico quando tu sente que tu pode perder a pessoa? Isso é o teu cérebro primitivo tentando te manter segura. Quando nos sentimos ameaçados no relacionamento, o nosso cérebro ele assume o controle. E é a mesma área que nos fazia fugir de predadores. Só que agora, em vez de fugir de um leão, a gente foge emocionalmente do nosso parceiro. Por baixo de toda a briga, existe uma pergunta fundamental. Eu importo para ti? Tu estás aí para mim quando eu preciso? Só que essas perguntas, ela nunca é feita diretamente. Ela sai como, tu nunca me ajuda com nada, ou só fica grudada em mim o tempo todo. As emoções que vocês mostram durante as brigas, a raiva, a irritação, a indiferença, geralmente não são as verdadeiras. São emoções secundárias, uma armadura para proteger o que tem por baixo. Medo de perder a pessoa, tristeza por se sentir desconectado e solidão. Quando tu grita, tu nunca me escuta, o que realmente está dizendo é, eu tenho medo de não ser importante para ti. E quando ele se fecha no celular por conta disso, pode estar pensando, nada do que eu faço é suficiente. Mas como vocês nunca falam sobre essas emoções, ficam presos nessa dança onde cada um machuca o outro tentando se proteger. O ciclo funciona mais ou menos assim. Tu se sente desconectada e tenta se aproximar, mas sai como cobrança. Ele interpreta como uma prova de que não consegue te fazer feliz, então ele se afasta mais. Tu vê ele se afastando e confirma que ele não se importa. Aí tu persegue mais. Aí ele se afasta mais. A parte cruel é que ambos fazem o oposto do que precisam. Tu quer proximidade, mas cobrando tu afasta ele. E ele quer paz, mas se afastando te deixa insegura. E quanto mais tempo nesse ciclo, mais ele se fortalece. Cada briga confirma as piores suspeitas. Tu começa a acreditar que ele não se importa. Ele acredita que tu nunca vai estar satisfeita e vocês param de tentar. É aí que aparecem as frases mortais. Nem adianta conversar com ele. Ou, não importa o que eu faça, ela sempre vai reclamar. Quando chega nesse ponto, pararam de se ver como aliados e começaram a se ver como inimigos. Mas é possível quebrar esse ciclo. A primeira coisa é parar de focar no conteúdo das brigas e entender o processo. Não importa se brigo pela sogra ou por dinheiro. O que importa é o padrão. Quem persegue, quem afasta e que emoções reais estão escondidas. O primeiro passo para descomplicar é mapear esse ciclo. Então sentem no momento calmo e identifique quando que a gente começou a se desconectar, quem faz o quê, sem julgamento, só observação. A mágica ela acontece quando vocês veem que não estão brigando um contra o outro, mas contra o ciclo. O problema não é ele ser teimoso ou de ser dramática, é que vocês entraram numa espiral que machuca vocês dois. O próximo passo é falar sobre as emoções por baixo da raiva. Isso requer coragem absurda, porque significa se mostrar vulnerável para alguém que está te machucando. Mas também é a única forma de sair da superfície. Em vez de, tu nunca me ajuda, tenta algo como, quando tu não me ajuda, eu me sinto sozinha, como se eu não me importasse para ti. Em vez de, tu está sempre cobrando, tenta algo como, quando tu ficar braba, eu sinto que nada do que eu faço é suficiente. A resistência inicial ela vai ser enorme porque vocês estavam acostumados a se proteger através da raiva. Mostrar vulnerabilidade parece inclusive perigoso, mas é essa vulnerabilidade que quebra o ciclo. Quando tu mostra a emoção real, medo, tristeza, solidão, algo muda no teu parceiro. Em vez de ouvir um ataque, ele ouve um pedido de ajuda. Em vez de se defender,
ele pode te consolar. Nós, como seres humanos, temos 3 necessidades básicas: acessibilidade, responsividade e envolvimento. Tu tá disponível quando eu preciso? Tu me vê quando eu me mostro para ti? Eu sou uma prioridade na tua vida? Quando essas necessidades estão atendidas, a gente se sente seguro no relacionamento. Quando não, nosso sistema de apego, de vínculo dispara. E para descomplicar, vocês precisam responder essas 3 perguntas positivamente através de pequenos momentos de conexão real. Ser acessível, responsivo e envolvido pode ser parar o que estão fazendo quando ele chega e prestar atenção por 5 minutos, ou notar quando ele está estressado e perguntar: como que eu posso ajudar? Esses momentos eles reconstroem segurança emocional tijolo por tijolo. Cada vez que respondem com carinho em vez de defensividade, vocês criam um novo padrão. Em vez de discutir o problema, discutem como vocês interagem sobre o problema. Poxa, eu percebi que quando a gente fala sobre dinheiro, eu fico ansioso, tu fica mais quieto. Como que a gente pode mudar isso? E a boa notícia é que a intimidade sexual melhora naturalmente quando a segurança emocional é restabelecida. Quando voltam a se sentir seguros, a atração física retorna sozinha. E esse processo não é linear. Vocês vão ter recaídas, especialmente em momento de estresse. A diferença é que agora vocês sabem reconhecer o ciclo e sair dele mais rápido. Amor não é um sentimento, é uma ação. É escolher diariamente responder às necessidades emocionais do parceiro ou da parceira, mesmo quando não está se sentindo tão amoroso. É ser curioso sobre o que ele sente em vez de assumir a má intenção. Esse trabalho requer que vocês dois estejam dispostos. Se só uma pessoa tenta mudar, o relacionamento melhora muito pouco. Mas a transformação real, ela precisa que ambos estejam comprometidos. Às vezes é preciso, inclusive, de ajuda profissional. Se está há muito tempo num ciclo negativo, se houver traição ou trauma, pode ser difícil sair dessa sozinho. Não é sobre alguém dizer quem está certo, mas ter ajuda treinada para identificar esses vínculos. Relacionamentos que passam por esse processo ficam mais fortes que antes da crise. Quando aprendem a navegar a dificuldade juntos, vocês criam uma intimidade que poucos casais conseguem experimentar. É como quebrar o relacionamento para reconstruir ele com uma base mais sólida. Reconstruir é tipo recuperar um músculo depois de uma lesão. É desconfortável no começo, mas com consistência vocês criam algo muito mais forte. O relacionamento que vocês vão reconstruir não vai ser igual ao do início. Vai ser melhor, baseado em conhecimento real, aceitação das imperfeições e a escolha consciente de continuar se escolhendo. Amor maduro não é sobre encontrar a pessoa perfeita, mas aprender a amar perfeitamente uma pessoa imperfeita. É criar um refúgio emocional onde ambos podem ser completamente quem são. Todo relacionamento duradouro ele passa por crises. A diferença entre o que sobrevivem é a habilidade de conseguir navegar juntos. Quando as coisas ficam difíceis, se voltam um para o outro e não um contra o outro. Se tu está nesse momento difícil, está se perguntando se vale a pena lutar, saiba que existe esperança. Existe forma de reconstruir a conexão, de quebrar os ciclos destrutivos para que vocês voltem a ser aliados. Não vai ser fácil, mas vai requerer honestidade sobre as suas contribuições, sobre vulnerabilidade quando você quer se proteger, sobre paciência quando vocês querem resultados imediatos. Mas se os dois estão dispostos, vocês podem criar algo lindo. Descomplicar um relacionamento não é voltar ao que era antes, é descobrir quem podem se tornar quando aprende a se amar de uma maneira mais madura, mais consciente e mais verdadeira.